chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Amém? Fala assim para o seu irmão aí que está do seu lado: nada é impossível para Deus. Agora pergunta para ele: você acredita nisso? Pois é, né, irmãos? Agora sim, tem às vezes, eu peço uma coisa ao Senhor, ou eu já pedi, e quando acontece eu fico assim, ou então eu falo: não acredito. É a primeira coisa que sai da boca da gente, é o quê? Não acredito, aconteceu, né? Como se o tempo todo nós estivéssemos duvidando, ou quando a gente ora por orar, né? Como se fosse algo assim: não, vou orar porque eu sou crente, então eu vou orar, né? E o protocolo manda eu orar. Mas, irmãos, quando acontece, até a gente fica: meu Deus, eu não acredito, aconteceu, né? Às vezes gera aquele temor dentro do coração, porque às vezes realmente você pensa assim: não, às vezes eu sonhava com uma coisa acontecendo. Aí a gente fala: não, é uma metáfora, não vai acontecer isso, vai ser um negócio diferente. Aí acontecia daquele jeito. Aí eu ficava: não acredito. Não acredito, não acredito. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele fala para Maria: você vai ficar grávida, virgem, e a sua prima Isabel, ela já está grávida, há muito tempo. E ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então ela já está grávida do 6º mês, e você, sem conhecer homem algum, também estará grávida. Daqui a pouco, né? Acho que era o Gabriel falando e ela ficando grávida. Deus já resolvendo o problema. E essa palavra, ela é: nada é impossível para Deus. Amém, irmãos? Então, assim, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Senhor no nosso coração, nós entendemos que Deus, Ele é um Deus poderoso. É apresentado para cada um de nós um Deus acima de todos, único, né? O Senhor dos exércitos, todo poderoso no céu e da terra, é o alfa e o ômega, o início e o fim. Nada passa dele. A gente aprende isso, mas nós temos que aprender o quê? A reconhecer as promessas do Senhor e o poder de Deus nas nossas vidas. Eu achei engraçado que domingo eu cantei uma música chamada Até que o Senhor Venha. Quem estava aqui domingo? Né? Aí, uma das minhas discípulas falou assim: como assim até que ele venha? Ele já não veio, né? Ele já não fez? Ele não é poderoso? Eu não entendo essa canção, né? Aí ele começa: ó, se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Ele já não fez? Ó, se você descer e fizer Deus grande. Ele não faz? Por que a gente está cantando? Como nos tempos passados. Como é que é? Quem sabe? O que mais? Teus prodígios e sinais. Por quê? Aí, engraçado, eu estava comentando com Samara. O pastor Paulo me deu o tema, falou: eu quero que você fale sobre isso. E eu acordei com essa canção na minha cabeça. De vez em quando eu cantarolava uma frase, um negócio assim, do nada. Eu não estava nem percebendo que eu estava fazendo isso. Eu só percebi porque a Samara falou: para de cantar essa música. Aí eu, E quando eu fui fazer a palavra ela entrou dentro da canção sem eu perceber. E eu me lembrei do que a minha discípula tinha dito a mim. Aí eu falei: gente, Deus é tremendo, né? Mostra a essa geração teus prodígios. Deus, Ele não parou de fazer. Ele continua fazendo. O problema é que nós não vemos. Nós não vemos. Nós estamos apáticos àquilo que o Senhor faz, àquilo que Ele tem feito e os propósitos de Deus para o tempo de hoje, né? Às vezes o ímpio te questiona, fala assim: cadê o seu Deus? Olha o coronavírus matando a sua família, o coronavírus matando os pastores da igreja.
guerra, prostituição. A gente não consegue comprar comida, não consegue ter carro, não consegue nada, é um problema sério. Cadê Deus? E aí a fé do crente fica abalada, porque ele não entende nem os prodígios, nem os sinais. Porque ele não conhece Deus. Quer ver um negócio sério? Aqui, Deus falou com Maria. Amém? Mas a promessa não era para ela. Os irmãos sabiam disso? A promessa é a seguinte. Deus virou para Davi e falou assim, olha, da tua descendência, o que Deus falou? Sairá quem? O Messias. Foi ou não foi? Então vamos voltar aqui só um minutinho. Aqui, ó. Cadê? Uma virgem, versículo 27. Prometida em casamento a certo homem chamado José. Qual é o restante? Descendente de quem? De Davi. A promessa estava na semente de Davi. Maria foi escolhida por Gabriel porque ela ia se casar com quem? Com José. Então, na verdade, quem pôs a promessa sobre a Maria foi quem? José, quando escolheu a esposa. Quando ele decidiu casar com Maria, Deus estava lá só esperando, Gabriel. Decidiu? Pronto. Então tá, estou indo. Foi isso que aconteceu. Porque vinha dele. Se você voltar lá em Mateus 1, está a genealogia de Jesus. Está ou não está? Está o nome de quem lá? De José, irmãos. Está o nome de José. Ele que vem da descendente. Maria, ela é da tribo de quem? Dos sacerdotes. Ela vem da tribo de Arão. Ela é um sacerdote. Ela veio da descendência de sacerdotes. Ela é prima de quem? De Isabel. Isabel é casada com quem? Pai. Isabel é casada com quem? Ajuda. Zacarias. Pai de João Batista. Era para ajudar a igreja. O sacerdote da época. Amém? João Batista era para ser sacerdote, de linhagem supra-suma. Era para ser rei naquele lugar, né? Porque o sumo sacerdote, ele tinha de tudo, né, irmãos? A sociedade estava aos pés dele. Ele fez o quê? Ele foi para o deserto, vestir de peles de animais e mel silvestres e gafanhotos. Ele abriu mão de tudo para servir a Jesus. Porque naquela época, não dava para João Batista participar do sacerdócio. Porque quem ia ser o sumo sacerdote? Ia ser Jesus. Impressionante. Da descendência de Davi, com a linhagem sacerdotal que vinha de Maria. Amém? É muito poder de Deus. Amém? Só que José, irmãos, José carregava a promessa dentro dele. E ele tinha solicitado que Maria casasse com ele. Ô, minha filha, eu gosto de você, vamos casar? Vamos. Aí ele vai conversar com a Maria fala o que para ele, irmãos? O que Maria fala para José? Estou grávida do Espírito Santo. E Maria, para não ajudar, né? Ela não ajuda. Porque quando Gabriel fala com ela, ela vai visitar quem? Aqui fala, ela foi visitar Isabel. E ficou, eu acho que uns 4 meses lá, e depois ainda volta grávida. Depois, ao invés de falar de primeiro para o menino, não, eu vi o Gabriel agora, não estou grávida não, eu vou ficar. Não, ela espera passar, o quê? 4 meses de gravidez, lá na casa não sei de quem, e volta falando que foi o Espírito Santo que engravidou ela. Aí, irmãos, o negócio fica complicado. Por quê? Porque José, irmãos, ele teve dificuldades para acreditar em Maria. Ele teve muita dificuldade. Abre aí em Mateus 1. Amava muito ela, tinha um plano na vida dele, na vida dela. Mas lá em Mateus 1, versículo 18, está escrito assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia o quê, irmãos? Anular o casamento secretamente. O que José ia fazer? Cancelar o casamento. Uma mulher que engravida fora do casamento, acontece o que com ela? Ela é apedrejada até a morte. O que ia acontecer com Jesus? Ele ia morrer. Por que eu estou contando a história? Porque Deus é o Deus do impossível. Ele fez com que Maria ficasse grávida e José, que carregava a promessa, ia matar a promessa de Deus. Por falta de quê, irmãos? Mostra essa geração. Porque ele não vê. Ele não viu o que Deus estava fazendo. Todo judeu espera a vinda do Messias. Ele é ensinado dos 3 anos de idade, depois ele vai para a sinagoga, ele é doutrinado e ele entende que o Messias ele vai vir salvar os judeus. Ele viria para salvar. Eles são doutrinados, eles são ensinados. Isso faz parte do ensinamento de um judeu. Ele tinha sido o objeto da promessa, ele ia mudar o mundo para sempre, o AC e o DC, né? A história do mundo ia ser mudada através dele. E ele ia matar a promessa de Deus. Porque ele não viu a promessa. O nosso Deus é o Deus do impossível. De antes, e ele continua sendo. Deus faz. Ainda faz. Ele trabalha. Ele ainda trabalha. A Bíblia fala que em todo tempo, Deus trabalha. Ele está fazendo agora na sua vida. Ele trabalha por você e por mim. E por todos nós, do mundo inteiro. Os ímpios são abençoados por causa dos filhos de Deus. Porque o sol nasce e a chuva vem para os justos. Mas todos recebem as bênçãos por nossa causa. E eles não sabem disso. Eles pensam que isso é ciência pura. E na verdade não é. É o Senhor controlando tudo para que nós possamos receber tudo aquilo que nós precisamos receber. Porque em Apocalipse fala que uma hora isso vai parar. Não vai ter dia, não vai ter noite. Ou vai ser só dia, ou vai ser só noite. Vai virar uma bagunça. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai sair da terra. A Bíblia já fala sobre isso. Fala sobre dores, sobre sofrimento. Então nós não percebemos o que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Os nossos olhos não estão abertos para o impossível de Deus hoje, no seu trabalho, na sua casa. Não está aberto. Para o seu relacionamento, para a honra que Deus está fazendo, irmãos. Antes de um médico ser médico, ele tem que estudar muito. O médico é médico sem saber ler? Sem saber contar? Não é. Como que o médico ele vai se tornar médico? Ou um advogado, ou um engenheiro? Ele vai conseguir terminar a sua profissão se ele não aprender a ler, se ele não aprender a escrever, se ele não aprender a contar. Como, irmãos? Não tem jeito. Nós estamos aqui pedindo a Deus bênçãos super mega e não estamos fazendo o básico. Relacionamento com Deus e obediência à palavra do Senhor. Nós estamos debaixo de rebeldia, debaixo de desobediência. Você sabe por que que José, ele não errou, irmãos? Porque ele foi sensível à voz de Deus. Aí você fala, mas Gabriel apareceu para ele. Irmãos, ele poderia achar que era maluquice da cabeça dele. Ele poderia decidir não casar com Maria, poderia ficar rancoroso com ela. Eu sei que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. É o Deus do impossível. Mas ele poderia ter agido assim? Poderia, irmãos. Deus tirou a esposa de Ló de Sodoma e Gomorra e ela ainda conseguiu morrer. Por que que ela morreu? Porque ela era bem obediente, não era, irmãos?
Era bem boazinha aquela ali. Como é que desobedece Deus, irmãos? Numa situação como essa, está vendo fogo cair do céu e está teimando. Por favor, eu vejo um anjo tacar fogo do céu numa cidade e eu estou teimando com Deus. Como é que funciona um negócio desse? Ah, porque José viu Gabriel no sonho. Eu estou achando que a mulher de Ló foi mais forte com ela. Estava mais forte, estava não? O negócio ali, a força do poder do impossível estava maior ali com a mulher de Ló do que com José. Estava ou não estava? Imagina aí, você vê umas bolas, o cara fazer assim, ó. E cair umas bolas no chão assim, ó, de fogo, pegar fogo em tudo. E não cair na pessoa, e ele controlar elas. Como é que funciona um negócio desse? E a mulher ainda olhar para trás, irmãos. Tem como não? Eu fico encabulada. Então, às vezes a gente pensa assim, não, mas para José foi fácil. Não foi. Não foi fácil, irmãos. Para ninguém é. A realidade, a vida que você tem, o casamento que você tem, o emprego que você tem, o chefe que você tem, o irmão que você tem, a mãe que você tem, o amigo que você tem, o inimigo que você tem. Tudo tem um nível de guerra, de decisão e de escolha todos os dias. O impossível de Deus, ele vai agir à medida que você consegue obedecer aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, fica aqui impressionada com José, né? Primeiro que ele foi sensível ao Senhor. A Bíblia fala em João 4:24, que Deus é o quê, irmãos? O que Deus é? Ele é espírito, amém, irmãos? Ele é espírito. Então, quando Deus ele fala conosco, ele espera que você entenda que a linguagem dele não é igual à nossa, sabe? Eu estava conversando com o pastor Paulo esses dias e ele estava falando assim, é porque é difícil conversar com fulano porque ela é muito humanista. Meu pai tem esse nível de conversa, né? Aí eu dou uma risadinha, é mesmo, se tiver alguém de fora, eu fico assim, uai, entendi não. Né? Por quê? O que acontece? Existe a filosofia humana que ensina o humanismo para a gente na escola. Não tem o iluminismo que você estuda em história? O iluminismo tem lá a Idade Média, período das trevas, que o homem era governado pela igreja, né? Beabazinho. Pré-história, período clássico, né? História antiga, Egito, Roma, Grécia, aquela coisa toda. Aí depois tem o medieval. Aí você vai estudar a época que a igreja controlava tudo, não sei o quê, BBB. Aí tem um pedaço que é a saída, que a gente começa a estudar o iluminismo. Que os homens, eles começam a se voltar para o lado da ciência, né? Do empirismo, de você olhar, de você verificar, de você observar o movimento da Terra e ver que a Terra é redonda. As navegações, a bússola, né? Eles vão se conduzir ali pelas estrelas e vai. Aí vai, é uma história. Quando tem, irmãos, né, a Revolução Francesa, né, a Revolução Industrial, que as pessoas elas vão começando a buscar um conhecimento sobre filosofia, que eles voltam lá para a Grécia de novo, eles entendem, olha, Deus, ele não é o centro do universo, mas o homem é o centro do universo. Nós vivemos por nós mesmos. Então, daí sai o humanismo. É retirado o teocentrismo, que é de Deus, para o humanismo. E o humanismo, ele é romanceado. Ele é caridoso. Você faz uma boa ação para uma pessoa. Você dá roupa para ela, você dá comida para ela. E deixa ela morar lá no meio do muquifo, apanhando o marido, ou às vezes não tem marido, mas tem 5 filhos e ela leva ele para prostituição. Aí você vai lá dar uma cesta para ela, entendeu? Fala, come aí com seus, para ela não morrer, mas para ela continuar se prostituindo e cuidando dos filhos dela. Isso é humanismo. O teocentrismo, ele não vai trabalhar com a cesta básica.
Ele vai trabalhar com um modelo de pensamento. Vai falar o quê? Olha, você não é filho do diabo para ficar comendo comida de porco e lavagem. E nem ficar prostituindo seus filhos. Vem aqui, vamos levar seus filhos para a escola. Vem aqui, vem estudar, vamos arrumar um trabalho, vamos mudar de vida, vai pagar as suas contas, sai daqui, vem para cá. Deus, Ele muda por dentro. Amém? E aí você fala assim, nossa, que maldade. Bichinha. Irmãos, Deus não trabalha assim. Tem uma passagem na Bíblia que tem uma pessoa mendigando na porta do templo. Eu não lembro se foi Pedro, não lembro quem, se foi Paulo, mas a pessoa pede dinheiro para ele. E ele fala assim, eu não tenho, mas o que eu dou, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E curou a doença da pessoa. Ela era doente, ela foi curada. Aí, como que ela conseguia esmola? Como que ela conseguia? Com a doença. A pessoa quer que você tire a doença dela, se ela nasceu doente, ela não sabe ler, ela não tem profissão, ela não tem carteira assinada, ela não tem experiência com nada, ela só sabe pedir. Se você tirar a doença, a pessoa morre de fome, porque ela não faz nada. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que estudar, ela vai ter que se socializar. Então Paulo, não lembro se foi Paulo, mas o que o apóstolo fez? Ao invés de ele dar o dinheiro, ele curou a pessoa e pôs ela para ir atrás do próprio sustento. Então, teocracia, teocentrismo é diferente de humanismo. A Bíblia fala que existe a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. O bem não está na árvore da vida. O bondoso não está na árvore da vida. O bonzinho não está na árvore da vida. Foi Pedro, né? Eu tinha quase certeza. Não está na árvore da vida. Então, nem sempre o que é vida parece bondoso. Amém? Nem sempre, irmãos. O efeito final e a longo prazo é melhor do que o bem. Amém? O bem. Porque o bem e o mal estão num canto só. Então, as pessoas, quando ela é humanista, ela mistura o bem com o mal. Aí tem aqueles filmes que a gente assiste, né? Desenhos, novelas, que o povo fala, nem o bem é tão bem, nem o mal é tão mal. Existe um equilíbrio entre os dois. Você tem que seguir seu coração. Se você quiser fazer isso, você faz. Se não quiser, isso é humanismo, irmãos. Isso não existe. Bíblia não trabalha com humanismo. Você tem que se desintoxicar disso como? Com a palavra de Deus, irmãos. Aí Deus quer fazer o impossível na sua vida, Ele faz, Ele até faz. Só que você fica boiando. Está ali José com o Messias na frente dele e ele querendo matar o Messias, irmãos. Você está com a bênção esfregada no seu nariz e você está nem aí para ela. Você sabe por quê? Porque a bênção de Deus vai exigir que você saia do seu lugar, que você se movimente, que você se aproprie dela. Irmãos, quando os espias foram espiar Canaã, ele falou, Moisés, bambora, você ficou maluco? Só tem gigante lá, meu filho. Nós estamos 40 anos no deserto comendo nada, nós somos tudo pequeno. Olha o tamanho da gente. E os caras gigantes, um cacho de uva, 3 pessoas carregam. Glória a Deus. É nosso, mas nós vamos ter que matar aqueles gigantes. Como é que a gente faz isso? E Deus é bem massa, né? Ele fala, olha, eu tenho uma terra que mana leite e mel, que tem cisterna, vocês não vão precisar fazer nada, já está tudo pronto. Aí a pessoa chegou, que tinha uma portinha dourada, com um monte de borboleta voando, e tudo um jardim do Éden, com tudo florindo, com um monte de fonte da vida lá, né? Porque eles estão acostumados com maná mesmo, eu não vou julgar.
né? Porque para quem vê pão cair do céu, isso não é nada, né? Você chegar e está tudo pronto. Mas eles não esperavam a surpresa que Deus deu neles. E aí você está com a bênção esfregada na sua cara e você com medo do gigante. Se Deus falou que é seu, é seu. Se você consegue ver Canaã, já está um bom progresso. Já está 50%. Porque você já consegue ver. Já sabe o que tem que fazer. Então, irmão, não sai correndo que nem covarde, não. Avança. Amém? Avança. Os impossíveis de Deus acontecem. Mas Ele precisa que você haja. Que você tome atitude. Que você avance. Deus é o Deus do impossível? É. Mas a gente quer um Deus do impossível igual o pessoal estava lá no deserto. Querendo ser carregado num colo e colocado dentro de uma casa. Isso não existe. Deus, Ele não trabalha assim. Nunca trabalhou. E não vai ser agora que Ele vai fazer. José estava quase matando o Messias por conta disso. E nós fazemos essas coisas na nossa vida o tempo todo. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 2, versículo 14. Está escrito assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas, o que, irmãos? Espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Para você discernir a bênção, você precisa ter um discernimento espiritual. Se você tiver um olhar humanista, você não vai ver a bênção de Deus. Se sua cabeça estiver projetada, coitado, que pena, ninguém me ama, eu preciso de ajuda, você não vai alcançar as bênçãos de Deus. Gideão estava lá morrendo de pena dele mesmo, malhando trigo, aonde se colhe uvas. Estava lá. Aí chegou o anjo: eita, homem corajoso. Ele disse: você é doido? Eu estou escondido. Fala abaixo. Porque se alguém me pegar, ó, não, Deus te chamou para você vencer a guerra. Que guerra? Você ficou doido? Deixa eu malhar meu trigo. Me larga, me erra. Eu sou o menor, sou o mais pequenininho, sou o mais feinho, piorzinho. Ninguém sabe que eu existo. E Deus falava assim: ei, homem valoroso, corajoso, trazendo para fora aquilo que Ele queria que ele fosse. Irmãos, é uma atitude, é uma postura. O medo, ele faz parte de nós, porque as coisas de Deus são enormes. As coisas de Deus são grandes demais. Deus é exagerado, né? Quem vê um cacho de uva carregado por 3 pessoas, né? Para que tudo isso? Não precisava, podia ser normal. Dava para comer, né? Mas Deus, não, eu quero com força. Aí foi com força. E os gigantes também. Tudo grande, tudo grandão, tudo muito. E a pessoa fica se sentindo como? Gafanhoto. Um nada. Diante da mão poderosa de Deus, daquilo que Ele fala: toma, meu filho, eu te amo, toma, é seu. Aí a bênção te esmaga. Você não resiste à unção, à bênção de Deus. Para isso, você precisa ser espiritual. Se você olhar para o natural, se você olhar para as suas debilidades, se você olhar para quem você é, se você olhar para as suas habilidades, você está frito. Quando eu recebo a bênção de Deus, eu falo: o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou assumir isso, meu Deus? Eu quero ficar em casa vendo Netflix, não quero falar com ninguém. Não gosto. Estou cansada, vou dormir, vou comer e pronto. É assim que a gente pensa, irmãos. Dá trabalho. Exige de nós um esforço. A gente chora, a gente reclama e a gente quer as coisas de mão beijada.
né? É. Porque eu estou falando de mim também, né? Eu estou falando aqui da bênção grande que esmaga e lembrando da minha. Irmãos, para você ser uma pessoa espiritual, você precisa nascer de novo, amém? Quando Jesus ele encontra com Nicodemos, ele fala o que para Nicodemos? Meu filho, eu estou falando com você tem meia hora, você não entende uma vírgula que eu falo? Você é um doutor, rapaz. Você leu a Bíblia a vida toda, você é um velho, já sabe de cor, se recita de trás para frente, de frente para trás, atravessado, e não está me ouvindo, eu estou falando, você não me ouve, ó. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Quem é carne, e quem é espírito, é espírito. Importa que o homem nasça de novo. Irmãos, você nasce aqui, publicamente, quando aceita Jesus. Mas olha, o pastor Paulo, ele não tem uma varinha, ele não é fada. Ele não é elfo. Ele não é. Ele é pastor. E nós trabalhamos com processo, amém? Processo. Você vai abrir a sua Bíblia, vai folhear ela e vai ler. Está vendo esse tanto de letrinha aqui junto? Você vai ler ela. Ai, eu vou ouvindo, sei lá, leia. Ah, eu não entendo nada, problema seu. Leia até entender. Isso é o mínimo, irmãos. A Bíblia está na sua língua, está em português, ela está na sua mão, entendeu? Então leia. E o pastor está aqui, ó. Pastor, o que é circuncisão? Pastor, o que é consciência? Pastor, o que é isso aqui? Como é que chama aqueles? Eu nunca que eu sabia o que era aquilo. Quando o pastor falou, eu fiquei morrendo de rir. Tem um nome estranho pra caramba, né? Aqueles cachinhos, ele tem um nome muito estranho. O Paulo fala muito dele. Então, irmãos, tem umas palavras que não é do nosso, né, da nossa cultura. E nós ficamos meio perdidos com as comparações, com o que Jesus fala, com as parábolas, que é da cultura, que é da época. Irmãos, pergunta o pastor, pergunta o líder da sua célula. Vai pesquisar, se desgaste com as coisas de Deus, se torne uma pessoa espiritual. Você passou a sua vida estudando e fazendo prova na escola, aprendendo humanismo. E continua aprendendo. Você é doutrinado pelos jornais que são passados, você é doutrinado pelas novelas, você é doutrinado pelos filmes, você é doutrinado pelos desenhos animados. Existe filosofia em tudo que existe no mundo. Você consegue tirar um conceito de tudo. E ensinamentos. Então, se você não conhecer a palavra de Deus, você não vai ser um ser espiritual. Você vai se lembrar de um filme, de uma série, de um desenho, de uma novela, mas você não vai se lembrar da Bíblia. Isso é quem você é. Se na hora da raiva você lembra de uma atitude que alguém fez, que deu certo, então você não é discípulo de Jesus. Você tem que lembrar da palavra. Eu não conheço a Bíblia, então leia, irmãos. Leia, isso é obrigação sua. Se tornar uma pessoa espiritual. A fé é outro ponto. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza das coisas que esperam e convicção de fatos que não vê. Você, para ver o impossível de Deus, saber que, falar igual Maria falou, nada é impossível para Deus. Mesmo que eu morra, mesmo que José não me ame, mesmo que José me largue, mesmo que eu fique sozinha, se eu, virgem, ficar grávida, Jesus nasce. Não importa o que aconteça comigo, nem que eu morra quando ele nascer, mas que ele nasce, ele nasce. E se dispor, irmão, para isso. É uma pessoa espiritual cheia de fé e de coragem. Amém? Muita coragem, uma mulher. Irmãos, olha, eu vou casar com você não, viu, filha? Misericórdia, Jesus. Deus, me ajuda aí, né? Irmãos,
Nós precisamos entender que para fazermos parte do impossível de Deus, nós temos as nossas responsabilidades, amém? Fala para o seu irmão assim: você suportaria o processo? Você suporta o processo? Responde para ele. Irmão, coragem, irmão. Larga de ser mole. Era com isso. Não ouvi ninguém responder. Pelo menos tem temor, né? Ai, Deus. A Bíblia fala em Tiago 2,17. Assim, também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Então, se você crê em Deus, igual Maria, ela acreditou, falou que assim seja. Não, eu sei que o Messias vai vir, mas eu não estou pronta. Eu tenho minha vida, meu casamento está pronto, José me ama, a gente vai casar amanhã, ó. Põe na barriga de outra aí, na minha não. Está tudo certo aqui. Minha vida está feita. Eu já tenho tudo que eu preciso, eu passei a vida arrumando isso. Eu já estou na portinha da bênção. Sai fora com esse negócio. Que Messias o quê, menino? Vai para descendente de Davi para lá, porque eu sou de Arão. Errou a porta da casa. Vai para a casa do lado. Às vezes a gente visa o nosso trabalho, o casamento, os filhos. E Deus, o que você faz com Deus? Não, eu estou ocupado. Eu tenho direitos de viver a minha vida. Não se meta. Você sabe o tempo que eu gastei para chegar onde eu estou? Pronto, não abro mão. Porque isso também é bênção de Deus. Foi Deus que me capacitou a fazer igual a Abraão. O filho é meu. A promessa foi o quê? Sai da tua parentela. E eu te darei um filho. Eu já tenho um filho. Sai fora, eu não vou matar ninguém. Mate outro. Mate Ismael. Mate Ismael, filho da egípcia. Esse não. Vai lá, eu tenho outro filho, sabia? Eu vou pegar Ismael aqui e a gente sacrifica ele. Irmãos, nós fazemos isso toda hora. Eu estou brincando, mas na prática a gente faz isso. A gente está lendo a Bíblia e fala: o povo burro, ó. Está vendo as pragas e fica murmurando. Está vendo o mar abrir e fica murmurando. Nós somos iguais. Deus está fazendo na sua vida e você murmura porque você é carnal. Você é uma pessoa natural, humanista. Só visa o seu umbigo. Deus no centro é o todo, não é a sua vida, o seu casamento, as suas amizades, o seu trabalho. Pastor, ninguém me ama. Pastor, ninguém gosta de mim. Eu fui na igreja e ninguém falou oi pra mim, pastor. Eu vou embora. Eu não entendo isso, irmãos. Fala você oi, irmão. Vai você lá e fala, pelo amor de Deus. E se a pessoa estiver precisando de um abraço? E se a pessoa que não fala oi estiver com um problema sério em casa? E se a pessoa estiver pensando em se matar porque foi violentada em casa? E você não falou oi para mim. Irmãos, misericórdia. É o cúmulo do egoísmo. A gente tem que parar com isso, parar de ser mole. Deus é o seu Senhor, é o seu amor. Ele supre todas as suas necessidades. Você não precisa disso. Você tem para dar. Fala assim: eu tenho para dar. É melhor dar. É melhor dar do que receber. Quem é que quer receber? Eu não quero. Não quero passar fome. Não quero ficar com falta de dinheiro. Eu quero ter muito para distribuir. Toma. Toma. Ué, né? A Bíblia fala que quando transborda, vai para casa do vizinho e dá. Eu quero transbordar. Deus, eu quero dividir. Não é que eu quero para mim, eu quero dividir. Entendeu? Irmãos, aprenda a orar. A Bíblia fala: não recebeis, porque não saber? Orar, pedir. Porque é egoísta, porque é mesquinho, porque só pensa em si mesmo, é humanista. Aí, eu não vejo as bênçãos de Deus, não. Não vê, irmão? Por favor, me ajuda. Então, vai orar. Vai ser uma pessoa espiritual. Muda a sua visão.
Perceba o Senhor, José conseguiu alcançar a Deus a tempo e tomou uma atitude. Ele foi fundamental para proteger Jesus até o momento que ele foi capaz de se proteger. Amém? Conheça as promessas de Deus. Amém? Conheça as promessas de Deus. Aí em Tiago, eu tirei aqui, era para eu ter lido outra coisa aqui. Tiago 2, eu acho que é 19. Tiago 2, 19. Está escrito assim. Você crê que existe um só Deus? Quem crê aqui? Levanta a mão. Amém. Muito bem. Parabéns. Até os demônios creem. Muito bem, ó. Os demônios estão aí tudo. E o que tem mais? O demônio ainda tem medo ainda, porque tem gente que não tem. Os demônios estão ganhando, ó. Porque se ele vê Jesus aqui, ele passa de lá. E olha que ele vê. Porque Jesus está aqui do seu lado, sacudindo sua cara e você está. Né? Não é assim que a gente faz? Meu Deus, estava falando para eu pedir perdão, mas não peço. Eu morro, mas não peço. O negócio do diabo. Vou me humilhar nada. Deus me chamou para ser vitorioso. É da minha vitória. Não é assim? É assim. É assim que funciona. Irmãos, ó. O que nos diferencia de Satanás é que nós obedecemos a palavra. Você conhece Deus, conhece as promessas, amém? O diabo sabe disso? Sabe, ele trabalha em cima disso. Ele sabe mais que nós, se brincar. Tem que ficar esperto com ele. Se você der uma... Ele, né? Porque ele trabalha aí. Aí você vai fazer o quê? Você vai obedecer. Porque Satanás não obedece, os demônios não obedecem. Mas nós mostramos o nosso amor a Deus através da nossa obediência à palavra. Amém? Os irmãos sabem que isso está na Bíblia? Que Deus reconhece o seu amor através da obediência. E é assim que funciona. Abra sua Bíblia em 2 Reis. Finalizar. 2 Reis 6, 20. O que foi necessário para que José pudesse responder ao impossível de Deus? Nada é impossível a Deus, foi o que Maria disse. Mas José estava fora do poder. Deus teve que agregar ele, trazer ele, para que tudo dê certo. Ele teve o sonho, acordou e ele tomou uma decisão, amém, irmãos? A Bíblia fala que ele fez o quê? Ele foi lá, pegou Maria e falou, bora casar. Agora nós vamos fazer esse Jesus nascer. Bora, bora, bora. Porque o negócio foi difícil. E corre para lá e corre para cá e carrega a mulher e não sei o quê, e vai não sei o quê, arruma um lugar. E cuida do menino e vem com não sei quem, ó, cega a estrela, não cega a estrela, faz não sei o quê, né? Uma guerra. Uma luta. Mas os olhos dele foi aberto. Você sabe o que nós precisamos? Que os nossos olhos espirituais, a nossa mente, consiga entender o sobrenatural de Deus. Amém? Que ele consiga mostrar a nós o sobrenatural dele, o projeto, a obra, o macro, o que ele tem para o mundo, o que ele tem para mim dentro disso, a minha família, no meu trabalho. Para de viver sua vidinha, sem ninguém. É Deus, amém, irmãos? 2 Reis 6, versículo 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais. É 6:20. 6:20. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor,
abra os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estava dentro de Samaria. Não é 6:20, pastor Paulo. É 6:1 mesmo. É esse? É o 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois que reuniram-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem que Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava essas devidas precauções. Israel estava em guerra. Eliseu, o profeta, falava: olha, o exército está na colina. Aí o rei ia lá: eita, tá mesmo, vamos por aqui. Aí Eliseu falava: olha, o rei está falando lá na tenda dele que vai matar a gente lá no rio. Aí o rei ia: vamos fora do rio, vamos correr, vamos correr. Aí continua. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou: vocês não me apontarão qual de vocês estão do lado do rei de Israel? Ele achou que tinha traidor no meio dos conselheiros, porque tudo o que ele fazia, Israel sabia com antecedência. Respondeu os seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel. Ele revela ao rei de Israel, até com as palavras que o Senhor fala de dentro do seu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos, carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade para matar o profeta. Amém, irmãos? O servo do homem de Deus, Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado toda a cidade para matar ele, irmãos. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Respondeu para o moço que estava do lado dele: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O moço que estava com Eliseu foi assim: quem está do nosso lado, né? E o profeta respondeu, né? E Eliseu orou e falou assim, versículo 17: abre os olhos dele para que ele veja. Fala assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo em volta de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, Eliseu orou: fere estes homens com cegueira. Então o que Eliseu fez, irmãos? Eliseu cegou todo mundo, pegou o exército, levou para um lugar, para dentro da cidade. E aí o povo falou: vão matar, vão matar. Ele: não, dá um banquete, dá comida para eles, alimenta, não mata ninguém não. Porque foi Deus que nos deu, não foi? Liberou os olhos, eles viram que estavam cercados, eles comeram, receberam o banquete do rei. E lá embaixo está escrito assim, versículo 23: então o rei preparou um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém? Você sabe o que falta para a gente? Visão. Visão do poder de Deus. Nós não temos. Aqui era uma guerra de vida ou morte. Eliseu sabia todos os comandos porque consultava o Senhor. E na hora que Deus entregou os inimigos na mão dele para ele matar, o que ele fez, irmãos? Ele não matou. Ele agiu com misericórdia. E Deus livrou Israel para sempre do ataque daquele povo. Amém, irmãos? O que você está recebendo de ataque hoje? Qual o processo que Deus está fazendo na sua vida que você não suporta?
que você acha que Deus esqueceu, que Deus não é por você, que Ele não ouve suas orações. Mas isso não é verdade. Deus trabalha agora. Fala assim: Deus trabalha agora. E eu creio. E o Senhor vai abrir os meus olhos. E eu vou vencer essa guerra contra mim mesmo. Amém? O Senhor, irmãos, Ele está fazendo. A promessa, ela já cumpriu. Só precisa que você aceite. José já estava abençoado. Já tinha promessa daquilo que ele nasceu. Ele quase perdeu. Não permita que isso aconteça com você, amém? O nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele estava fazendo quando Ele não viu. Quando Ele não estava orando. Quando Ele não estava pedindo. Já estava pronto, irmãos. Mas ele não conseguiu, ele não percebeu o que o Senhor estava fazendo. Ele teve que intervir. Isso é amor de Deus. E quando Deus falou para José a bênção, você acha que ele pensou assim, foi? Ele sabia o problema que ele tinha arrumado. A guerra que ele tinha se enfiado. Para que aquilo se cumprisse. Para que ele pudesse agradar a Deus, amém? Nós estamos aqui para agradar o Senhor. Fique de pé. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te agradar. Nós estamos aqui para responder sim. Nós sabemos que o impossível do Senhor já está liberado. Toda sorte de bênção espiritual, ela já foi liberada para mim, Senhor. E hoje eu me aproprio de uma visão espiritual para que eu possa responder positivamente para aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Oh, Pai, fortaleça meu coração, Senhor, para que eu persevere diante de cada embate que eu tiver, em nome de Jesus. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer cante. Teus grandes feitos de novo. Quem conhece a letra, cante. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus.
até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Vem fazer. Levanta tua mão e declara. O homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, nem cumpriu. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nem um homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Sim, Deus, aviva-nos. Aviva-nos, Pai. Seja hoje e seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Aviva-nos, Senhor. A terra clama. A terra chama. Declare. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. A terra clama. Oh, a terra chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Sim, Deus Santo. Mais uma vez, Pai, clamamos a Ti para que o Senhor possa, em nome de Jesus, sabe, cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Não permita, Deus, que o inimigo possa, Senhor, nos impedir, sabe, Pai, de atuar naquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, Senhor, dependemos inteiramente de Ti, Senhor. Cremos que porque Deus, para Deus não haverá impossíveis. Sabe, Senhor, nós precisamos crer. Abram nossos olhos espirituais, para que possamos, Senhor, avançar pela fé. Sabe, Senhor, e o avançar é a atitude. Sabe, Pai, nessa atitude possamos suportar esse processo e crer em Ti, Senhor. Não permita que as nossas emoções, sabe, Senhor, a nossa desconfiança, os nossos medos, nos tire da Tua presença. Faz, Senhor, caminhar diante da Tua presença, assim como essa canção. Sabe, Senhor, que nos tom e nas notas corretas, nos permite adorar e louvar o Teu nome. Por isso vem, Pai, nesta noite, e ouve a oração daqueles que aqui estão e daqueles que ouvem, Senhor, a cada um, sabe, Senhor, que ouve o Seu amor, a Sua graça, sabe, o Teu Espírito ministrar nessa noite. Assim nós declaramos em nome de Jesus.
Que a tua bênção, Senhor, floresça nas nossas vidas. Quem diz amém? Quem diz amém? Escute. Os dias mais difíceis são os dias que você precisa, que eu preciso definir que aquilo que está acontecendo vem de Deus. Sabe, amado, José ali no Egito, ele tinha que confiar. Abraão, quando foi, ofereceu seu filho Isaque a Deus, ele precisou de fé. Isaque era tudo para ele. O que é o seu tudo? Abra mão do seu tudo por causa de Deus, e Ele fará. Porque tem muitas coisas nas nossas mãos que a gente sabe que a gente não pode fazer nada. Só Deus. E se a gente fizer, a gente macula. Mas Deus, Ele sabe pegar, remover a pessoa daquilo que não pertence a Deus, sem dano e sem perca. Alguns de nós, sabe, por dó, por não querer que a pessoa passe o processo, a gente não faz o que tem que ser feito, o que precisa ser feito. Olha, amados, o tempo que eu acho mais difícil para um pastor é esse tempo. Esse tempo. Que todo mundo tem que definir. É tudo apresentado na tua presença, você tem que definir. Andar com o Senhor ou não. Porque dá a impressão que andar com o Senhor é uma perca. Mas não é perca. É investimento. Diga comigo, é investimento. É investimento, amado. E eu estou aqui, dei uma saidinha ali fora, fiquei feliz por causa de uma coisa, de um detalhe. Eu oro por algumas pessoas. Eu oro por Alexandre, por Ademir, por Lucas, por Alves. O Alves é da Orinélia. Pelo Leonel, pelo William, pelo Cardivando, pelo Zinho. São pessoas que estão no meu coração, aprendi a amar. Então minha oração é sempre: Senhor, me permita que eu os sirva, de tal forma que se sintam amados, guardados, protegidos. O Pedro me chamou aqui fora, porque o dos mais improvável eu achei que não viria. Porque eu não fui visitar ele e não encontrei o endereço. Saí ali fora, está o Alves lá. Agora, mano, o que foi? Fiquei com saudade, vim visitar o Senhor. Aleluia. Ou é o Espírito ou é a saudade? O que eu preciso crer? O Espírito, amado. E eu olhei, vamos entrar? Não, estou de bermuda, não dá para me entrar, mas eu não consegui, eu tive que vir. Falei, amém. Amado, ora, põe diante do Senhor. Faz o pedido certo, Senhor, me deixa servir essa pessoa. Creia. E o Senhor vai te usar, amém, amado? E quando o Senhor te usa dessa forma, você tem certeza que você está ligado a Ele. Não adianta, pode quem quiser falar, quem quiser te abandonar. O que vale é que o Senhor te ouviu. Quem diz amém? É preciso fazer. Amém, amado? Põe a mão no seu coração, fala: Senhor, muito obrigado por causa do seu amor, por mim, pela minha casa e por tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado na minha vida. Eu sou grato, em nome de Jesus. Quem diz amém? Acende as luzes, por favor. Olha, amados, hoje 27, terminando um jejum, né? Sábado nós temos ontem, hoje é 28. Ontem nós terminamos o jejum 21 dias. Eu orei por 8 pessoas, talvez você orou por 4, que era o mínimo. Creia, nós vamos consolidar na vigília, vamos fazer uma vigília. Vamos estar aqui 7h30, tem um ônibus. Nós vamos entrar no ônibus e vamos para uma chácara que foi alocada. Vamos ficar lá das 20 horas
de sábado até 5 horas da manhã no domingo. Entende? A chácara é perto. Eu vou pôr o endereço aí no grupo, né? É uma granja. O pastor falando granja, que lá no Goiás a gente fala chácara. É uma granja, eu vou pôr o endereço. Não é a chácara da chácara, mas é aconchegante. E está num lugar fácil que dá para ir, né? É asfalto até lá pertinho. Então, muito bom de ir. Você vai para quê? Você vai e leva o seu lanche, porque você vai ficar das 8 horas da noite até 5 da manhã. Leva um lanche. Lá tem fogão? Tem. Se você quiser esquentar, pode. Mas você vai precisar cuidar de você mesmo. Entende, amado? Agora, eu vou levar o meu lanche e vou levar uma porção que eu possa trocar com alguém. Às vezes alguém está comendo um escondidinho de carne, aí eu quero. De frango, opa, vamos trocar. Então assim, leva uma porção para você trocar. Faz, amado, essa comunhão nos permite exalar a nossa fé, demonstrar a nossa fé. Abraão entregou o filho dele. Nós precisamos apenas movimentar para um lugar e ali fazer uma adoração com o coração íntegro diante do Senhor, amém? Se você vai pela vigília, aguenta o processo, não reclama, não murmura. Talvez vai estar chovendo, talvez está fazendo calor, mas nós vamos estar lá, amém? Adorando e louvando o Senhor, amém, amado? Isso é algo que você pode investir na sua vida, amém? O ônibus, a dona Geralda conseguiu o ônibus, então vai estar aqui na porta 7h30 para que às 20 horas a gente tenha saído, amém, amado? Quem quiser ir de carro pode, não tem problema. Levanta sua mão só um pouquinho e fala assim: Senhor, graças te damos por esta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Que o mesmo Deus que te trouxe te leve em paz, que você possa chegar em casa e sentir amado, guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amado? Amém. Dê pelo menos 2 abraços, você está abençoado. Levitas, tremendo demais, hein? Muito bom. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus, somos Yeshua. Desce, rasga os céus e enche este lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça, te preparamos. Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche este lugar com tua glória. Queremos o teu reino, tua justiça, te preparamos um lugar pra reinar.